muito prazer, apresentamos ao público o irmão pastor José Pena de Oliveira, ex-vulgo Almofadinha, um homem que foi um instrumento nas mãos de Satanás, mas agora, transformado pelo poder do sangue de Jesus, dá o seu testemunho verídico do que Deus operou em sua vida. O pastor missionário José Pena de Oliveira é membro da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e reside atualmente em São José dos Campos, estado de São Paulo. Ouçamos o seu testemunho. Eu quero ler Salmo 124, versículo 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Ainda quero ler em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, que diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Prezados ouvintes e amigos, irmãos em Cristo Jesus, estou neste momento dando meu testemunho. Aos 11 anos de idade, morava com meus pais ali na roça. Família pobre, morava naquela casa de sapé. Quando criança, a minha função ali na roça era candear boi, buscar vaca de leite, levar leite no ponto, a juntar café. E no mais, olhar os pastos, louvar Deus nas calhadas. Eu vivi uma vida feliz ali na roça. No ano de 1942, junto com meus familiares. O meu pai, de seu costume, ele fincava uma pedra na sala para amolar sua ferramenta cortante para o seu trabalho. E naquele domingo à tarde, meu pai me chamou e disse: José, vai até a vendinha buscar 1 litro de pinga e 1 litro de querosene. Chegando até a vendinha, o negociante não quis vender a pinga e nem a querosene, porque a conta do meu pai estava alta. Eu voltei para minha casa, muito preocupado, na escuridão da noite, com fome, calcinha curta, camisinha de saco. Voltava na escuridão da noite para minha casa. Quantas vezes o meu pai me espancou com um bagaço de cana, com chicote, e me deixava as manchas roxas pelo meu corpo. Quantas vezes eu chorei amargamente por detrás do barranco da minha casa, quando meu pai pegava minha mamãe querida pelos seus cabelos e saía arrastando, e amarrava naquele pau fincado no terreirão de secar café. E ele pegava a mamãe querida com o cabo do cabresto e começava a espancar. A minha mãe ficava toda rasgada, toda marcada de vergão. E eu chorava e via aquela cena, contemplava com meus olhos. Não podia socorrer mamãe querida, porque eu tinha idade de 11 anos. E voltava para minha casa na escuridão da noite. Quando eu cheguei à porta da minha casa, o meu pai estava molando uma foice, de joelho no chão, com a lamparina acesa e uma vasilha com água. Eu falei: papai, o homem não quis vender a pinga e nem a querosene. Ele parou de amolar a foice e olhou para mim e disse: você não fez o que eu mandei? Eu disse: papai, eu queria explicar para o senhor porque o homem não quis vender a pinga e nem a querosene.
Ele disse: você não quis fazer o que eu mandei, você me desobedeceu, você morre. E pegou a foice para tocar em mim, e tocou a foice para pegar no meio do meu corpo, mas a foice não pegou no meu corpo, pegou no batente da porta, e eu saí correndo. E entrei na mata, na escuridão da noite, angustiado, revoltado, e o ódio, o terror entrou no meu coração. Corri até certa distância, meu pai não me alcançou mais. E agora eu parava no meio da escuridão da noite e olhava para trás, levava apenas a lembrança de minha mãe querida no coração e de meus irmãos. E agora dizia comigo: eu odeio o rosto do meu pai, porque eu não esperava que meu pai fosse capaz de querer tirar minha vida por causa de um litro de pinga. Aonde que vou agora? Aonde eu vou encontrar a minha felicidade? Dali para frente comecei a passar fome e frio. No dia seguinte comecei a bater de porta em porta: por favor, me dá um prato de comida, eu tenho fome. Bati noutra porta, alguém me chamava de ladrão, de vagabundo. Bati noutra porta, alguém me jogava água fervendo por cima da cabeça. Bati noutra porta, alguém me espancava com uma vara. Bati noutra porta, alguém me dava serviço para limpar mangueira de porcos. Eu fazia o serviço, 2 horas da tarde, o serviço estava pronto. E o camarada vinha da fazenda com aquela lata de comida fermentada e colocava naquele coxo de madeira para os porcos. E eu perguntava: você não trouxe um prato de comida para mim? Eu estou com fome. O camarada dizia: espera, primeiro os porcos, depois você come. E ele voltava para a fazenda, e eu chorando, e dizia comigo: o culpa de eu estar sofrendo é meu pai. E entrava no meio dos porcos, e ali comia naquele coxo de madeira aquela comida mais dura para encher meu estômago. Continuei a jornada, e agora, no dia seguinte, comecei a dormir pelas calçadas, debaixo das marquises, virando lata de lixo, caixa de papelão, comendo pão velho, comida velha. Encontrava com os garotos malvados. Os garotos queriam que eu bebesse, queriam que eu fumasse. Eu dizia: eu não sei fumar, eu não sei colocar isso na minha boca, eu tenho fome. Os garotos me furavam com ponta de canivete, me queimavam com ponta de cigarro. Eu escapava das mãos deles e entrava por dentro das matas. E assim eu fui caminhando, fui me distanciando para bem longe da minha casa. Mais e mais a revolta crescia dentro de mim. Mais a revolta transbordava dentro do meu coração. Não queria mais voltar para minha casa. Aonde eu vou encontrar minha felicidade? Meus amigos, meus queridos irmãos, comecei a pegar carona em caminhão de transporte na estrada. Uma carona aqui, outra ali. Eu chegava à grande cidade do Rio de Janeiro. E ali, no escurecer da noite, eu parava nas vitrinas e contemplava as roupinhas, os sapatinhos. Eu queria pedir a alguém uma roupinha, um sapatinho, mas eu tinha medo, porque eu já estava traumatizado de tanto ser espancado pelo povo. Queridos amigos, irmãos, e agora caminhava pela grande cidade. Meia-noite passada, eu chegava na Praça da Bandeira. E ali, sentava num daqueles bancos, frio que fazia, a lua clara que nem um dia.
E ali, de repente, chegava um moço bem vestido, de boina xadrez, luva preta nas suas mãos, jabona de couro, magrinho, perfumado, sapato bico fino de 2 cores no seu pé. E aquele moço enfiou a mão no bolso da jabona de couro e tirou uma carteira de cigarro. E olhou para mim e disse: menino, fuma um cigarro, a noite está fria. Eu olhei para aquele moço granfino e disse: não, senhor doutor, eu nunca coloquei isso na minha boca. Mas se o senhor puder me dar um pão para me comer, eu estou com fome. Aquele moço levantou do seu banco e aproximou-se de mim, investigou minha vida, e eu contei tudo para ele, desde o dia que saí de casa. Aquele moço deu gargalhada no meu rosto, e virou para mim e disse: menino, você me serve, vem comigo, você vai trabalhar comigo. É muito fácil aprender a trabalhar comigo, você vai ganhar muito dinheiro, vem comigo. Você não tem roupa, você não tem documento, você não tem nada, vem comigo. Me pegou pela mão, e entrava numa rua, saía na outra. Lá debaixo de uma árvore estava um carro cor escura. Naquele tempo era o Citroën Arguique. E nós entramos naquele carro cor escura e começamos a sair fora da cidade, lá por lá da Barra da Tijuca. E entrava pela mata dentro, a lua clara que nem um dia. E aquele moço colocava a boca para fora da porta do carro e dava aquele subio forte. Não sabia por que ele subiava, mais tarde eu vim saber. E caminha aqui, caminha ali, lá no meio da mata, uma casa velha abandonada, quase coberta de mato. Ele colocava seu carro por detrás daquela casa. E ali nós saímos de dentro daquele carro. Ele enfiava a mão no bolso da calça, tirava um lenço branco de seda e dava um subir por lá da mata e abanava o lenço branco de seda e o foco da lanterninha que ele carregava nas suas mãos. E ele virou para mim e disse: vamos entrar. E ele entrou na frente e eu entrei atrás. No meio daquela casa tinha um tapete, um couro de um bicho. Ele afastou aquele tapete. Ali tinha uma tampa de madeira, era um assalpão. Ali tinha uma escada de madeira que descia para o fundo daquela casa. Ele desceu na frente e eu desci atrás. Quando nós chegamos no fundo daquela casa, era um porão por baixo daquela casa. E ali eu contemplei com meus olhos. Ali tinha as várias lamparinas e velas acesas e várias portas feitas de caixote de sabão em volta daquelas paredes, saídas de todos os lados. Aquele moço magrinho que levou no seu carro, ele apontou com o seu dedo e disse: menino, ali está um colchão e uma coberta, você não vai sofrer mais, eu vou cuidar de você. Você está com fome? Eu disse: eu estou com fome. Naquela noite ele preparou lata de conservas e aquela noite eu enchi meu estômago e fiquei todo contente. A minha esperança era trabalhar e ser um moço feliz. Prezados irmãos e amigos, e ele me levou para uma mesa redonda. E ele sentava ali num daqueles toquinhos e pegou uma lamparina e disse: menino, pega esta lamparina e você pode olhar tudo que tem neste porão. Tudo que você está vendo é meu e também é dos meus companheiros. Eu peguei a lamparina das mãos dele e comecei a contemplar por baixo daquele porão, daquela casa. Eu vi com meus olhos aquelas paredes. Lá estava metralhadora, fuzil, carabina
todo tipo de armas perigosas e penduradas. Por cima da mesa, todo tipo de arma do cano curto, navalha, punhal, muitos baralhos, muitas quantidades de cigarro, joias em quantidades, bebida caríssima, uísque, ali estava à vontade por cima das mesas. Eu voltei ao encontro com ele novamente, entreguei a lamparina nas mãos dele, e ele pegou a lamparina e tirou o lenço branco de seda do bolso da calça e começou a rodar em volta da mesa e deu aquele assovio forte e abanava o lenço branco de seda ao lado das portas. Rapidamente ele guardou o lenço, encostou perto de mim e sacou de 2 armas, preta que nem um carvão, e colocou em cima da mesa e olhava numa rapidez nos 4 cantos do porão daquela casa. De repente aquelas portas começaram a se abrir, e lá vem aqueles homens barbudo, cabeludo, outros faltando o dedo da mão, outros com as mãos quebradas, outros puxando da perna, cicatriz pelo rosto, pelo pescoço. Entre aqueles homens tinha mulheres todas deformadas, e foram fazendo aquele círculo em volta de nós. O rosto daquelas pessoas parecia rosto de Satanás, parecia rosto de demônios, e foram fazendo um círculo em volta de nós. Eu comecei a tremer e chorar. Aquele moço magrinho que levou no seu carro olhou para mim e disse: menino, não precisa ficar com medo, eles são meus companheiros, eu vou lhe apresentar para você. E ele virou para os seus companheiros e para mim e disse: este que está aqui é o boca de traíra, é o cobrinho, o palito, o diabo louro, o diabo vermelho, boca de sapo, caranguejeira, o caveirinha, o caveira, mineirinho, cara de cavalo, o cabeleira, o chupeta, o bico de chaleira, o risadinha, o cobrinha, palito, o mãozinha, carne seca e outros mais que não me lembro o nome deles. E ele deu uma ordem: vocês podem se retirar, cada um para o seu posto. E eles entraram naquela porta e foram-se embora. E eu fiquei com ele. E ele virou para mim e disse: menino, me diga o seu nome completo. Falei: meu nome é José Pena de Oliveira. Eu virei para ele e disse: doutor, mas e o nome do senhor? Eu vou trabalhar com o senhor, eu quero saber o seu nome. Ele disse: meu nome é muito fácil. Ele tirou a luva preta das suas mãos, tirou a boina xadrez da cabeça e abriu a camiseta e tirou uma máscara. Quando ele tirou a máscara, ele tinha várias cicatrizes no seu rosto. E ele, com a máscara, representava um homem de 40 anos, porque a máscara representava a ruga. E ele sem a máscara, o moço mais de 20 anos. E ele virou para mim e disse: agora você sabe as marcas que eu tenho no rosto. Ai de você se falar para alguém. E colocou aquela máscara no lugar. E virou para mim e disse: meu nome se chama Mão de Seda. Este Mão de Seda foi o mesmo professor do Testinha, que se chamava João Batista Rodrigues. Testinha foi o pior bandido do Rio de Janeiro, mas Jesus Cristo transformou a vida de Testinha. Testinha foi um grande ganhador de almas. E agora ele virou para mim e disse: o seu nome não será chamado mais José Pena. O seu nome de agora para frente será chamado Vulgo Almofadinha. Falei: doutor, mas eu não posso trocar o meu nome. Ele disse: não me interessa. Comigo aqui você tem que aprender de tudo. Você tem que aprender a fumar, beber, jogar, roubar, matar, assaltar.
aquele que não aprende comigo, eu mato. E nunca mais você poderá falar do seu nome verdadeiro. Se você revelar o seu nome verdadeiro, eu te mato. Eu disse a ele, eu aceito, sim senhor. Aceitei outro nome. O meu nome, José Pena de Oliveira, ficou sepultado nas garras de Satanás. Ali para frente, aquele moço agora me levava para as instruções. Agora mandava levar meio saco de roupas usadas, pedaços de cordas, litros e garrafas. E ele levava consigo 2 navalhas e arma de fogo. Nós ia lá para o meio das matas, lá na beira dos barrancos, dos riachos, e ali ele mandava amarrar aquele saco de roupas usadas no galho da árvore. E ele colocava as 2 navalhas na sola do sapato. E ele mandava empurrar aquele saco de roupa em cima dele. E ele jogava as pernas e jogava a navalha aberta no saco de roupa. E cortava o saco de roupa e a navalha voltava no seu pé. Mandava colocar litros e garrafas na beira dos barrancos. E ele contava 40, 50 passos e sacava da arma e virava para trás. E atirava na boca daquelas garrafas sem errar uma garrafa daquela. Agora ele mandava colocar o cigarro na minha boca, o cigarro de trás da minha orelha. De longe ele cortava o cigarro que estava na minha boca com a bala. De longe ele tirava o cigarro que estava atrás da minha orelha com a bala. Agora ele colocava uma navalha nas minhas mãos, no elástico, e outra navalha nas mãos dele. Ele jogava a navalha em mim, eu jogava nele. E assim eu comecei as instruções com ele. O corte da navalha dele pegava de mim. Eu dizia, eu não quero aprender a fazer isso não. Eu quero trabalhar. E parti para cima dele para cortar de verdade. Ele dava gargalhada e dizia para mim, você vai ficar bom. Eu quero um cabra valente. Eu quero um cabra bem violento, bem rápido. E você vai ficar bom. Agora ele colocava uma arma de fogo nas minhas mãos. E mandava fazer zigue-zague. Correr por detrás dos troncos das árvores. Ele corria por um lado, eu corria por outro, atirando um no outro. A bala dele pegava no meu corpo. Eu senti o ardume da bala. E parti para cima dele para atirar nele de verdade. Ele dava gargalhada e dizia para mim, você vai ficar bom. É desse jeito que eu quero um cabra valente. Meus queridos irmãos e amigos, agora ele me ensinou a dar cabeçada, pontapé, tesoura voadora, jogo de navalha, e dali para frente, agora estava sendo instruído. Com uma idade de 18 anos, agora já estava perdido, não tinha mais conserto na minha vida. Agora, Mão de Seda foi morto pela polícia carioca. Uma daquelas mulheres que vivia no meio do bando da gangue, nos trouxeram o jornal e lá trazia notícia de Mão de Seda que a polícia carioca tinha fuzilado a vida de Mão de Seda. Ele com a barrigada toda de fora, pois ainda matou 18 policial. O Neneco, o maior detetive, caçador de bandido do Rio de Janeiro, levou um tirombaço no meio da sobrancelha e tombou por terra. Acabou a fama do detetive Neneco no Rio de Janeiro. Agora, no lugar de Mão de Seda, quem estava agora era um Fulgo Almofadinha. Comandava 8 quadrilhas pelas favelas e por toda parte do Rio de Janeiro. Nada mais podia comigo. Agora desesperado, agora assalto e mais assalto, roubo de carro, assalto em banco, agora armado, com 2 pistolão na cintura, mascarado, agora 2 horas da manhã,
desesperado, 2 carros da polícia correndo, e o carro cheio de bandido, e o carro sendo peneirado a bala. Chegava numa curva de chão disfarçada, e ali dava aquele cavalo de pau, e fazia aquele poeirão, e o carro da polícia encapotava, e se perdia no meio da poeira. Quantas vezes, às 2 horas da madrugada, eu estava dentro daqueles manilhão, e cabe um homem em pé por dentro, todos os despejos de banheiro dos bairros do Rio de Janeiro. Lá estava eu com a sacola de joia e o revólver 38 na mão, que eu tinha assaltado uma joalheria, correndo, e agora por baixo dos manilhão, atolado até a garganta, no meio da pudriqueira. E assim continuava na minha vida pecaminosa, uma vida de angústia, uma vida triste. Meus prezados amigos e meus irmãos, e agora, nesta vida, pulando daqui para ali, altas horas da madrugada, pulando de um prédio no outro, pulando de um prédio no outro, e trocando tiroteio com a polícia, 30, 40 policial por baixo, com os focos de lanterna, e eu de cima dos prédios trocando bala com a polícia, mas nada adiantava. Agora trago pelo meu corpo 40 cicatrizes de navalhada pelo meu corpo, trago 18 balas da polícia pelo meu corpo, e agora passei por várias torturas, passei pelo palmatório, arrancaram as minhas unhas dos meus pés, a carne viva, passei pela moenda, roda d'água, roda de afogamento, pau de arara, passei por várias torturas, queimaram meu corpo, penduraram de cabeça para baixo, e ali queimaram as minhas vistas, as 2 vistas. Apenas hoje eu trago só a minha vista direita, que é perfeita, e a vista esquerda é queimada, torturada pelas autoridades. Mas nada disso endireitava a minha vida. Já tinha fugido de 5 cadeias com colher de comida, nem cadeia pôde comigo, correndo de um lado para outro, angustiado, numa vida triste, desesperado, em busca de uma solução, em busca de paz e alegria para dentro do meu coração, e não encontrei parte alguma na face da terra. Agora, meus prezados irmãos e amigos, desesperado, procurando uma solução na minha vida, mas o desespero estava mais forte. Procurei suicídio, procurando suicídio por todos os recursos para tirar minha vida. Quando levava o revólver no meu ouvido para detonar uma bala, nos meus ouvidos para tirar minha vida, uma voz falava na escuridão da noite: não faça isso, eu sou Jesus, eu vou te salvar, crê somente em mim. Mas eu estranhava aquela voz. Que voz é essa? Quem é esse Jesus? Jesus, apareça para mim. Mas aquela voz dizia: eu sou Jesus, eu vou te salvar. E com aquilo, as energias, revolta, saía do meu coração, ia para os esconderijos, outros esconderijos, e ali deitado no chão, metralhadora carregada de um lado, 38 carregado do outro lado, altas horas da noite. De repente eu ouvia com meus ouvidos gargalhadas, risada, e aquelas vozes que diziam nos meus ouvidos: levanta, vai roubar, vai assaltar, para você ser famoso e levantar o sindicato do crime. E eu levantava desesperado, com aquelas vozes,
deparava com a sombra, com a claridade e a sombra da noite, eu dizia à polícia que está aí: afasta daí, senão eu mato vocês. E pegava a metralhadora e descarregava para o meio do mato e cortava o mato todo a bala. E aquelas gargalhadas continuavam nos meus ouvidos, e aquelas vozes diziam: levanta, vai roubar, para você ser famoso, levantar o sindicato do crime. Eu ficava desesperado. Sabe o que era aquilo? Era legiões de demônio que me perturbava. Não tinha mais sossego. Mas agora, uma macumbeira me levou para a tenda da Umbanda. E lá, a macumbeira me deu um patuá para carregar no pescoço. E ali, eu já carregava um crucifixo de ouro. E ali, passei pelo terreiro de Umbanda, passei para o Candomblé, passei pela Aquibanda, passei pelo terreiro da magia negra. Ali tinha um barril, sangue de animal podre, rosa podre, aqueles bichos brancos, e lá me colocaram dentro daquele barril de sangue de animal podre, e aqueles bichos andavam no meu corpo, e eu ficava mais revoltado. Nada disso adiantou minha vida, nada disso resolveu os problemas da minha vida. Tudo isso, mais e mais, entrava revolta na minha vida. Queridos irmãos e amigos, e continuava naquele desespero. Várias vezes eu tentei o suicídio, e aquela voz falava comigo: eu sou Jesus, eu vou te salvar. Mas quem é esse Jesus que quer me salvar? Eu quero te conhecer, Jesus. Mas ele não aparecia, apenas as vozes falavam comigo. Mas desesperado, continuava na vida do crime, desesperado, correndo de um lado para outro. Nada mais poderia com a minha vida. Passava de 20 anos de idade, meu cabelo grande, meus cabelos compridos, meu rosto cheio de tatuagem, de um lado e outro, meu corpo todo cheio de tatuagem. Nada mais adiantava, estava perdido. Pesava apenas 30 quilos naquela época. E agora, desesperado, em busca de uma solução, eu estava em busca de paz e alegria para dentro do meu coração, correndo de um lado para outro. E agora, uma daquelas mulheres amontou o esquema ali na cidade de Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro, na casa de um coronel do exército. E nós entramos naquela casa, eu e meus dois companheiros, o Risadinha e o Cobrinha. O esquema foi montado, assaltamos aquela casa. Na saída, o esquema falhou, pisamos no alarme e saímos correndo. A polícia em cima, pega ladrão. Os dois companheiros saíram correndo por outra rua, e eu saí por outra rua correndo. Revólver 38 na mão, e a sacola de joia, de dinheiro roubado, e correndo desesperado, por uma rua escura, e os dois soldados correndo atrás de mim. Começaram a trocar tiro comigo, e eu trocava tiroteio com eles, fazendo aquele zigue-zague, correndo de um lado para outro. Percebi que era o muro do cemitério. Saltei o muro do cemitério. E os dois soldados saltaram atrás de mim, iluminando com o foco da lanterna. Lá no meio das catatumbas, uma voz falou comigo: você quer escapar? Vai até aquela igrejinha no meio do cemitério. Se chama Niclotério. Eu querendo atravessar o cemitério para pular o muro do outro lado, escapar da polícia, mas aquela voz falou comigo. Eu me arrastejando por meio das catatumbas, entrei naquela igrejinha. Ali tinha um toco de vela acesa.
Ali tinha uma mesa de cimento e um caixão de alumínio em cima daquela mesa. Peguei o toco de vela e alumiei dentro do caixão. Lá estava uma pessoa com a cabeça toda ensanguentada, arrebentada. E eu continuei procurando por ali um lugar para me esconder. Eu tinha que escapar da polícia. E de repente eu deparei com o chapéu de palha, as ferramentas. De repente eu deparei com um monte de flores que eles ajuntam dos túmulos, dos vasos, e ali guarda aquelas flores velhas. E ali o diabo falou comigo: é aí para você esconder. Afastei aquele monte de flor e tirei o boné xadrez da cabeça, tirei as luvas das mãos e tirei a máscara e joguei atrás do monte de flor e a sacola de joia. Joguei atrás do monte de flor. Fui no caixão do defunto e arranquei o pano preto de cima dele e agitei o rosto dele e saiu novo sangue do seu rosto, da sua cabeça. E peguei aquele sangue e esfreguei no meu rosto e lambuzei meu rosto e peguei a vítima e joguei atrás do monte de flor e cobri com a flor e paguei o toco de vela e joguei lá para o meio das flores. E pulei dentro do caixão, na escuridão daquela igrejinha. E cobri com pano preto. E coloquei uma arma debaixo do pano preto. E o coração batia, mas de medo de morrer. E agora, eu fico com os olhos abertos ou os olhos fechados? Aquela voz rouca falou na escuridão da noite comigo, que era Satanás. Fica com os olhos abertos e fica com a língua para fora da boca, prende nos dentes, que quando eles chegarem aqui, eles vão se assustar com você. E assim eu fiz, obedecendo aquela voz. Coloquei a língua para fora dos dentes e os olhos regalados. Cerca de quase uma hora, os dois policiais vasculharam o cemitério e vieram chegando um atrás do outro. E entrando na igrejinha, e ali, com a lanterna acesa, revólver 38 na mão, e um falava para o outro: cuidado com o rato, ele está por aí. Se eles soubessem que era o Fulgo Almofadinha que estava ali, eles não entravam no cemitério, mas eles pensaram que era qualquer ladrãozinho daquela noite. Mas ali entrando os dois soldados, de repente um soldado virou para o outro e disse: parece que tem uma vítima aqui dentro de um caixão. E eles pegaram a lanterna, iluminaram em cima do meu rosto. Quando iluminou com a lanterna, um soldado virou para o outro e disse: olha, rapaz, vamos dar o fora aqui. Isso aqui não é lugar de nós estamos. Aqui é o cemitério, está parecendo assombração. Esse camarada morreu com os dentes reganhados, pendurado para fora e os olhos pendurados para fora. Vamos dar o fora. O rato já está na rua há muito tempo, nós estamos perdendo tempo. E saíram correndo um atrás do outro, dando trombado no meio das catatumbas. Eu escutei que o carro da polícia parou e foram-se embora. Saí de dentro do caixão angustiado. Limpei o rosto. Coloquei a vítima no lugar. Peguei um toco de baseado, que é a maconha, e puxava o fumo ali. Peguei uma seringa que estava na costura da blusa e apliquei na veia, para realçar mais os nervos, para criar coragem. E agora, angustiado, revoltado, eu colocava o revólver no ouvido para suicidar. Aquela voz tornava a falar comigo na escuridão da noite: não faça isso, eu sou Jesus, eu vou te salvar. Eu resolvi, eu quero sair dessa vida. Mas que jeito? Eu estava sujo nas autoridades, meus 10 dedos no fichário, a minha fotografia pendurada pelas páginas dos jornais, pelas revistas, pelas manchetes. Estava escrito: ou vivo ou morto, me traga a cabeça do Fulgo Almofadinha. Correndo desesperado. Culpado de ter tirado a minha vida foi o meu pai.
eu vou voltar para matar meu pai. E quando eu voltei para encontrar a casa de minha mãe, ela já não morava mais nesse patrimônio. Tinha mudado para outra cidade. E fui procurar. E procura aqui, procura ali. Estava morando em outra cidade, chamada Monte Cristo. E ali, com muita dificuldade, encontrei a casa de minha mãe. E agora fui informado que ali ela morava, Geralda Maria da Conceição. E ali bati no portão. Quando eu bati no portão, saiu naquela porta aquela mulher velha, de cabelos brancos. Eu disse: a senhora não me conhece? Ela disse: não, seu moço. A minha mãe é pernambucana, meu pai era mato-grossense. E ali, falei: a senhora me conhece? Ela disse: não, seu moço, eu não te conheço. Quem é você? Eu disse: eu sou aquele menino que saí de casa aos 11 anos de idade. Meu pai quis tirar minha vida com a foice por causa do litro de pinga. Ela disse: não é possível, você é o José. Eu disse: sou eu, José Pena de Oliveira, o seu filho. Ela disse: mas como que você pode me provar? Você está diferente, você traz essas marcas no rosto. Eu disse: eu sou o seu filho, minha mãe. E fui obrigado a tirar minha roupa em frente à minha mãe e ficar de calção para mostrar uma pinta preta que eu tenho do lado esquerdo na coxa. E ela disse: ah, você é meu filho de verdade. Agora eu creio que você é meu filho. Aí eu falei com a minha mãe: mamãe, mas eu não posso ficar com a senhora. Os homens estão atrás de mim, eles vão tirar minha vida, eu estou perdido. Eu vim aqui, minha mãe, para matar o meu pai. Ele é o culpado de ter me jogado neste mundo perdido. Aonde se encontra meu pai agora? Eu quero matar ele. A minha mãe, chorando, olhou para mim e disse: meu filho, o seu pai já morreu. Ele suicidou-se. Ele carregou a espingarda de chumbo e amarrou a corda no gatilho da espingarda, deitou no banco da sala e disparou um tiro no peito e suicidou-se. Falei: mas a senhora está falando a verdade? Ela disse: sim, meu filho. Falei: mamãe, eu vou me embora. E peguei aquela sacola de couro cheia de dinheiro, entreguei para minha mamãe, e ela tinha um rosário, um crucifixo de madeira no seu pescoço, e ela pegou aquele rosário para colocar na minha cabeça e dizia: esse Deus vai te livrar, meu filho. Eu falei: não adianta, mamãe, eu já carrego um patuá no pescoço, nada disso está adiantando para mim. Mamãe, eu não quero que a senhora veja com seus olhos o sangue do seu filho jorrar por terra. Eu vou morrer longe da senhora. E adeus, minha mãe, fica com esse dinheiro, compra um vestido e um sapato para a senhora, porque o seu filho vai morrer longe da senhora. Adeus, minha mãe, eu estou perdido, não existe conserto para mim. Ela disse: mas Deus vai te livrar, meu filho. E eu abracei com a minha mãe e dei o último beijo no rosto da minha mãe, e entrei no carro e saí desesperado. E ela pegou o jornal que se encontrava em cima do móvel, onde estava a minha fotografia, e ela saía no portão de madeira e abanava aquele jornal. E agora, nunca mais voltei a ver minha mãezinha querida. Prezados amigos e prezados irmãos, mas agora, desesperado, eu vim para São Paulo para o sul. Chegando no sul, o diabo falava nos meus ouvidos: volte para o Rio de Janeiro. Aquelas vozes falavam nos meus ouvidos, não me deixava, não me dava paz nem alegria, não tinha sossego para mais nada, nem para dormir. Voltava para São Paulo, chegava na Estação da Luz naquela madrugada e pegava o trem baiano para descer o Rio de Janeiro.
Antes de chegar em São José dos Campos, uma voz falou comigo dentro daquele trem: desça aí na estação. Eu desci na estação de São José dos Campos, aquela madrugada, e de repente uma voz falava comigo na plataforma: você quer escapar? Você quer ir para um lugar seguro? Vai para a tenda de Umbanda novamente. Vai para o bairro do Buquirinha, estado de São Paulo. Fui para o bairro do Buquirinha. Lá tem uma tenda de Umbanda. Você vai ficar escondido e ninguém vai te matar. E lá fiquei escondido, na tenda da Umbanda. No decorrer do tempo, lá entrei num quarto de 2 de largura, por 5 de comprimento. Lá tinha uma cama de madeira. Lá tinha vela preta, vela amarela, vela roxa, de tudo enquanto era cores, e de fumadores. Lá estava eu dentro da lata de lixo. Meu cabelo batia para baixo dos ombros. E agora, tirei a camisa preta de seda, pendurei no prego. Tirei o punhal cortando os 2 lados e enfiei debaixo do colchão. Tirei a pistola, bala de aço, coloquei debaixo do travesseiro e deitei de bruços naquela cama. Eu não gostava de crente. Quantas vezes eu cerquei os crentes no Rio de Janeiro com carro e saí de dentro do carro e dizia para os crentes: vocês estão perturbando a mofadinha? Pois eu vou matar vocês. E sacava do revólver 38, os crentes saíam correndo e eu picotava as balas do tambor do revólver e não saía nenhuma bala nas costas dos crentes. Eu dizia comigo: que tanto poder esses crentes têm? Que será que esses crentes têm que nem a bala do revólver não saía? Eu não sabia que verdadeiramente os crentes têm o poder de Deus nas suas vidas. E agora, dia 1º de julho de 1964, eu escutei o barulho de um carro que parava atrás da tenda da Umbanda, sono de passarinho. Levantei rapidamente e fui para o lugar secreto, e olhava pelo lugar secreto. Do outro lado daquela estradinha, lá estava um carro cheio de crente. Junto com aqueles crentes saía uma mulher pretinha, uma missionária pretinha, com o livro da capa preta nas suas mãos. Eu tratava o livro da capa preta porque eu não sabia o que era a Bíblia. Eu não tinha conhecimento da palavra de Deus até aquele momento. E aquela mulher pretinha olhava para um lado e para outro. Eu falei: vocês não vão se meter na minha vida, e vocês não sabem que eu estou aqui nesse lugar. E voltei para minha cama e deitei de bruços na cama. E ali deitado, em poucos segundos, aquele grupo de crentes entrou nos fundos da tenda da Umbanda, começou a chorar e resmungar, naturalmente a oração. E aquela mulher pretinha, missionária, entrou na saleta ao lado do meu quarto e falou para a minha mulher que vivia comigo: dona, Jesus Cristo me mandou eu aqui neste lugar. Dona, meu nome é Maria Dolor do Santo. Eu moro em Nova Iguaçu, Rua do Caxias, número 119. Eu congrego na Assembleia de Deus. Dona, na madrugada passada, Jesus Cristo revelou para mim, na minha oração, o Senhor revelou para mim esta cidade e este bairro. E revelou para mim que dentro desta casa tem um homem encarcerado pelo diabo. E eu vim aqui em nome de Jesus Cristo. Oh, mulher corajosa, oh, mulher cheia do poder de Deus, agora estava chegando a hora do grande combate. Agora, entre Satanás e Deus agora, para lutar, para arrancar minha alma do inferno. E aquela mulher corajosa, e aquela mulher disse para minha mulher: dona, eu quero fazer uma oração. E ela fazia esta oração, lá em 1 São João, capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, é que nos purifica de todo pecado. Só no sangue de Jesus há poder para salvar o mais perdido pecador. E ela terminou de fazer oração,
ela deu de caminhar o lado da cortina de saco que está na porta do meu quarto. E ela falou com a minha mulher: dona, que deu o seu marido, o chefe desta casa. A minha mulher agarrou na cintura dela e disse: dona, por favor, não entra aí. Este homem é perigoso, ele é pistoleiro, e ele mata mesmo, ele está armado. E aquela mulher pretinha apontou o livro da capa preta na direção da cortina de saco branco e disse: eu vou em nome de Jesus Cristo, não tem demônio que me cerque, Jesus Cristo me salvou, é para ir neste lugar, pois eu vou em nome do Senhor, não tem barreira para mim. E ela entrou naquele quarto escuro, e ela falou com a minha mulher: não acende a luz desse quarto, naturalmente para não me acordar, ou não me chamar atenção. E ela, muito sábia, ela levantou o livro da capa preta para cima e fazia novamente a oração: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, é que nos purifica de todo pecado. Só no sangue de Jesus há poder para salvar o mais perdido pecador. Mas de repente, uma voz rouca no meu ouvido esquerdo falava comigo, que era o diabo, e dizia: pega o punhal e fura esta mulher, eu não gosto dela, você é meu e você não é desse Jesus. Mas de repente, a voz do lado direito, aquela voz mansa e suave, falava comigo, era a voz de Cristo: eu sou Jesus, eu vou te salvar, crê somente em mim, que eu vou fazer a grande obra na tua vida. E agora eu, desesperado, daquelas duas vozes falando nos meus ouvidos, eu enfiei a mão debaixo do colchão e segurei no cabo do punhal, para tirar o punhal, para dar um furo naquela mulher. Uma mão misteriosa segurava a minha mão. Eu olhei nas minhas mãos, não vi nada de mão, mas um poder maior dominava a agilidade dos meus dedos. Meus dedos não funcionavam, minhas mãos adormeceu. Eu comecei a ficar com medo. Mas o que é isso? Que negócio é esse? O diabo queimava o seu último cartucho. E ele falava aquela voz rouca nos meus ouvidos: pega a pistola e dá um tiro nesta mulher, acaba com ela e sai daqui para fora, some daqui. Você é meu, você não é desse Jesus. Prezados irmãos e amigos, ali estava um combate terrível. Cristo me chamava para a luz, Satanás queria levar para o inferno, e aquela mulher clamava pelo poder do sangue de Jesus. Estava um combate terrível ali, mas eu, não se incomodando, de repente a voz falou no meus ouvidos direito: eu sou Jesus, eu vou te salvar, eu estou aqui neste lugar, eu vou transformar a sua vida, crê somente em mim. Mas eu, com aquela confusão de voz nos meus ouvidos, eu enfiei a mão debaixo do travesseiro e segurei no cabo da pistola para dar um tiro naquela mulher. Outra mão misteriosa segurou no meu braço esquerdo. Eu fui dominado por duas forças maiores, por um poder maior. E agora meus braços adormeceram e caí em pranto de choro naquele lugar e comecei a chorar. Agora estou perdido. Agora tudo para mim se acabou. Esse Jesus vai me levar eu preso ou vai me matar. Esta mulher vai me levar eu preso ou vai me matar. E eu caí em pranto de choro. E aquela mulher terminou de fazer oração e falou com a minha mulher: acende a luz desse quarto. A minha esposa acendeu a luz do quarto, e aquela mulher pretinha missionária caminhou até a beira da minha cama e apontou o livro da capa preta na direção do meu corpo e disse: homem que está lá no inferno, em nome de Jesus Cristo, levanta e veste uma camisa, que eu quero ler a palavra de Deus. Oh, mulher corajosa, oh, mulher cheia do Espírito Santo, só o poder de Deus que pode invadir a vida de um homem que estava perdido. E agora, aquela voz voltou a falar nos meus ouvidos, aquela voz mansa e suave. Satanás não falou mais, agora a voz de Cristo falou novamente nos meus ouvidos: faça tudo o que ela está mandando fazer. Levanta, veste a sua camisa, você vai ouvir as minhas palavras. Eu levantei tremendo
de medo, descosta para aquela mulher e fui até a camisa preta de seda. E vesti a camisa preta de seda. E aquela mulher disse, ajoelha no chão. Eu ajoelhei e descosta para aquela mulher. E aquela mulher abriu a sua Bíblia. Lá em São Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. E ela dizia essas palavras para mim. Jesus Cristo te chama, vinde a mim, dos que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Você quer ser humilde e manso de coração? Quero sim, senhora, quero sim, senhor. Você quer deixar esse fardo pesado e quer receber um fardo leve e suave? Quero sim, senhora. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu olhei para trás, na frente daquela mulher, eu deparei com meus olhos, do pescoço para cima, eu não vi o rosto de um homem, mas do pescoço para baixo, eu vi o corpo de um homem, com as vestes resplandecentes, um cinto de ouro e uma espada de ouro nas suas mãos, que resplandecia por cima da minha cabeça. Aí eu fiquei mais ainda preocupado. Aí entrou um temor dentro de mim. E naquele momento mais e mais eu chorava. E aquela mulher virou para mim e disse, homem, você quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Eu disse, eu quero. Ela disse, levante as suas mãos para cima. Eu levantei as duas mãos para cima. E ela foi no meu peito e arrancou o patuá e o crucifixo jogou lá para um canto. E naquela hora o laço quebrou-se e a minha alma escapou do inferno para as mãos de Cristo Jesus. Mas a irmã Maria Dolores dos Santos falou comigo, irmão José, agora eu tenho que falar com o doutor juiz para resolver o seu problema. Você tem que pagar os seus atos que você cometeu para trás. Falei, mas eles vão me matar. Ele disse, não vai te matar. Jesus Cristo é o seu advogado. Não vai acontecer nada com você. Jesus está contigo. Eu falei, tudo bem, irmã Maria. E agora, a irmã Maria Dolores pegou meu nome, José Pena de Oliveira, e eu falei para ela que meu registro original estava na casa dos parentes. E ela desceu para o Rio de Janeiro, foi conversar com o juiz. Ela tinha livre acesso com o juiz. E ali, ela chegando e conversou com o juiz e disse para o doutor juiz. O doutor juiz disse, mas não é possível este homem, o almofadinha, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Não dá para acreditar. E a irmã Maria Dolores disse, pois ele aceitou Jesus como seu Salvador. O nome dele agora está claro aqui, é José Pena de Oliveira. E ele falou, então a senhora vai voltar para buscar ele, junto com o detetive. Eu vou mandar as autoridades buscar o registro dele na casa dos parentes dele. E assim aconteceu. O detetive voltava junto com a irmã Maria Dolores do Santo, a missionária Pretinha. E quando eles chegaram no local onde eu estava, no estado de São Paulo, e ali a irmã Maria Dolores disse, irmão José, não se preocupe, aqui está uma autoridade, ele não vai fazer nada. Eu disse, o senhor não vai me matar? Ele disse, não, José Pena de Oliveira, eu vim para te ajudar, nós queremos te ajudar, você é muito importante, nós precisamos te ajudar.